Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a seguir. Apocalipse 20, versículo 11. Vamos ler até o 15. Quando você achar, você diz amém. Nick, vira para a NVI. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e se não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos ler junto pela versão do telão? 3, 2, 1. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Olha para alguém e diz: eu quero te achar lá. Amém? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua perfeita palavra. A tua palavra é completa. A tua palavra tem tudo aquilo que precisamos, Senhor, para que possamos agradar a Ti. Espírito Santo, que nessa noite, assim como em cada uma das reuniões que nós fazemos neste lugar, conduza, dirija. Meu Deus, ó Pai, que nenhum coração se feche à Tua mensagem, mas que a Tua mensagem encontre boa terra no nosso coração, para que ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Poder se assentar. Eu vou pedir para você fazer o máximo para não ir tomar água, para não ir no banheiro, para você andar o mínimo possível, amém? Amém? O mínimo que você puder, para não gerar distração, para não gerar nenhum tipo de desatenção com o seu irmão. Irmãos, Jesus veio e o centro da mensagem de Jesus foi manifestar um reino. Jesus veio anunciar um reino vindouro. E anunciando esse reino vindouro, ele muitas vezes dizia: o reino está no meio de vós, é chegado o reino. Só que hoje nós sabemos que o reino, ele está manifestado em parte. Nós temos uma manifestação inicial do reino de Deus. Nós vemos a manifestação do reino através da vinda de Jesus, do seu sacrifício, da sua ressurreição, da descida do Espírito Santo, da transformação dos corações, do derramamento de dons e do movimento da igreja na terra. A igreja, não as denominações, mas a igreja do Senhor é a representação do reino de Deus. E a igreja não vai sumir, amém? Fala para o teu irmão: a igreja não vai sumir. A igreja continuará avançando, avançando, avançando e avançando. O avanço da igreja será constante. O avanço da igreja, ele não será intimidado. Mas fato é
que a resistência ao avanço da igreja, ela vai aumentar. A resistência ao avanço da pregação do evangelho, ela vai aumentar, porque o nosso adversário, ele também sabe, porque Jesus disse: e quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, aí virá o fim. E existem, irmãos, centenas, repito, centenas de povos que ainda não sabem quem é Jesus. Mesmo 2024 anos após a estada dele aqui na terra, centenas de povos não têm uma tradução da Bíblia. Centenas de povos ainda não receberam um missionário. A igreja do Nazareno é um celeiro missionário. Nós estamos em quase 170 nações, quase em 170 lugares da terra, lugares bonitos, glamurosos, como os Estados Unidos, como a Europa. Mas nós também temos missionários em lugares que o nome deles não pode nem ser divulgado, porque eles estão em lugares de alta perseguição, e se eles forem descobertos, pode custar a própria vida deles, mas lá eles estão por amor ao evangelho. Então o evangelho, ele vai avançar, e quanto mais nós nos envolvermos com o avanço do evangelho, mais nós contribuímos para que o cenário seja formalizado, para que o nosso Senhor Jesus volte, para que o nosso Senhor Jesus estabeleça o seu reino por completo. E nós estamos vivendo a era da igreja. Qual era? A era da igreja. E nós já começamos a perceber alguns sinais de repreensão ao evangelho. Até mesmo no Brasil, que é um país de grande liberdade, algum momento ou outro aparece na internet algum caso de repreensão, algum caso de não aceitação, algum caso até mesmo de violência contra o evangelho, discriminação. Mas em alguns lugares, como por exemplo, em missão fala África subsaariana, Argélia, Sudão do Norte, Sudão do Sul, Somália, países extremamente hostis ao evangelho. Os países soviéticos, de natureza soviética, que hoje prevalece a Rússia, hostil ao evangelho. Países asiáticos, hostis ao evangelho. Os maiores países do planeta, China, Índia, hostis ao evangelho. Pela misericórdia de Deus, mesmo naquela hostilidade, a igreja está crescendo, pessoas têm sido salvas. O Oriente Médio, hostil ao evangelho, predominância muçulmana, mas ainda assim, pessoas estão sendo salvas pelo evangelho do reino. Contudo, essas dificuldades que já aparecem, que já temos sinais, elas vão aumentar. Essas dificuldades vão se tornar cada vez mais comuns. E nós vamos transitar da era da igreja para o primeiro evento do final dos tempos, que é a grande tribulação. E aí alguém que pode pensar: pastor, mas a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu não quero fazer você mudar de ideia. Eu mudei. Mas eu queria que você visse comigo 4 versículos. Marcos, capítulo 13, 1, 7 e 8. Quando ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também haverá fome. Estas coisas são o princípio
das dores. Então nós podemos interpretar com muita facilidade que esses eventos que nós já vemos, eles estão ali na pré-inauguração, no período que nós chamamos de grande tribulação. Só que o versículo de número 19 e 20, do mesmo capítulo, ele vai trazer mais alguns elementos. Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde o princípio. Repito, serão dias de tribulação como nunca houve desde o princípio. Quando Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Então perceba que será um tempo difícil, ao qual a humanidade ainda não presenciou e não mais presenciará. E aí ele vai colocar o versículo 20. E quem está falando isso é o próprio Jesus. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por Ele escolhido, Ele os abreviou. Então a Bíblia está falando que aquele período de dificuldade, aquele período de extrema perseguição, dificuldade, que eu mesmo por muito tempo pensei que eu não viria, a Bíblia está dizendo que ele foi abreviado por amor aos eleitos. Ele foi abreviado por amor aos escolhidos. E nesse tempo, irmãos, nesse tempo acontecem algumas coisas que você já ouviu falar. Por exemplo, sobre a marca da besta. A marca da besta vai ser o selo do anticristo. O anticristo, o falso profeta e a besta, eles representam a trindade do mal. Satanás, com o anticristo e com o falso profeta, ele quer se estabelecer em uma triunidade, copiando a trindade de Deus. Mas é farsa. É um poder do mal. E Satanás vai marcar os seus escolhidos com um símbolo, o 666, porque 7 é o número da perfeição. O 6 está antes do 7. Ele não é perfeito, é quase perfeito. E a repetição é como se estivesse dizendo: ele é imperfeito, imperfeito e imperfeito. Da mesma forma que alguns textos dizem amém, amém e amém, reforçando a bênção, o 666 é um reforço que com ele está toda a imperfeição. Imperfeito, imperfeito e imperfeito. E os do adversário vão ser conhecidos pela marca da besta, mas os de Deus, eles também têm uma marca, eles também têm um selo, e esse selo é o Espírito Santo sobre a vida deles. Então haverá sim uma multidão com a marca da besta, haverá uma perseguição, os dias serão difíceis, mas haverá uma multidão de eleitos, aleluia, cheio do Espírito Santo, que vão guardar a palavra, que vão guardar o bom testemunho, e vão permanecer até o fim, fiéis. Serão encontrados fiéis, serão encontrados guardando a boa confissão, serão guardados a boa palavra. Meus irmãos, nos dias de hoje, nós até conseguimos ser um crente não tão rigoroso com os cuidados da Bíblia, mas quando chegarem aqueles dias ali, não vai dar para ser meio crente, não vai dar para ser quase cristão. Vai ser necessário escolha, vai ser necessário entrega total, vai ser necessário dependência total. Então nós não podemos desperdiçar o dia de hoje, o qual nós temos, para examinar a nossa vida, para examinar a nossa vida com Deus, fazer as correções que se fazem necessárias, porque a esteira está ligada. A esteira está ligada. A cena é essa: existe uma esteira ligada, chamada história. Existe uma esteira ligada, e o diabo, ele trabalha
para que as pessoas não conheçam a história. Eu não sei se algum de vocês aqui, eu passei por isso, por não conhecer as escrituras. Meus pais, minha avó falava assim, ó, não leia o Apocalipse, você vai ficar louco se ler o Apocalipse. Quem ouviu isso aí? Oh meu Deus do céu, nós ouvimos, não lê não, que você vai ficar louco se ler o Apocalipse. E isso foi uma grande jogada do diabo. Foi uma grande jogada do diabo, por quê? Porque hoje nós vemos até muitas das vezes igrejas empoderando demais o diabo. E se você ler o Apocalipse, você vai ver que ele já está derrotado. Ei! Por que ele já está derrotado, pastor Jonas? Porque ele foi derrotado na cruz, aleluia. Ele foi derrotado no Calvário. A sentença que era contra a sua vida e contra a minha vida, Jesus tomou da cruz, aleluia. Ele derrotou o diabo no Calvário. Lá ele derrotou ele e tomou toda a autoridade. Ali no Calvário a vitória de Cristo foi assegurada. E quando você vai para as Escrituras, você vai ver a consumação em Apocalipse. Você vai ver o fim do diabo. Nós crescemos vendo desenhos aonde o diabo passava assim com um garfinho, pegando o irmão Estantinha. Irmão Estantinha, eu estou te espetando aqui porque você era um pecador. Mas o diabo não vai espetar ninguém não. O diabo sim será atormentado pelos séculos dos séculos. O diabo não é o rei do inferno, o diabo não é o rei de nada. O diabo não é o rei do inferno. O diabo não é o rei de nada. Ele só é o pai da mentira. Ele só é o enganador. Mas haverá uma tribulação. Haverá um período difícil. E quando esse período chegar a um nível, a qual, como diz ali o versículo 20, um nível que parece que está quase insuportável, vai acontecer uma coisa. Vai acontecer o segundo evento. E eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia em Apocalipse 19. Eu quero que você tenha paciência, que eu vou ler o texto inteiro. Pelo menos até o 9. 19:1 diz assim, ó: depois disso, ouvi uma alta voz, semelhante a de uma grande multidão nos céus, que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus, aleluia. Pois verdadeiros e justos são os teus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão clamou: aleluia! A fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: amém, aleluia! Então veio uma voz do trono dizendo: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes, aleluia. Então ouvi uma voz semelhante à de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou, aleluia, para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante, puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo me disse: escreve, bem-aventurados que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são verdadeiras as palavras de Deus. Oh Deus,
Oh Deus. Fala para o teu irmão, está tudo sob controle. Está tudo sob o controle. Versículo 11. Por que teve esse alvoroço no céu? E vi os céus abertos. E eis que diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça muitos diademas, em um nome escrito que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com o qual ele ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Havia um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Deus está no controle. Deus está no controle. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle. Vamos ver o 20. 19. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo branco e contra o seu exército. A besta, porém, foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ficou ruim para eles, né? E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Senhoras e senhores, esse é o nosso general em ação. Nós estamos vendo um filme de trás para frente. Nós estamos vivendo o meio do filme, mas a cena final já está declarada. Ele virá com os exércitos do céu. Ele virá em poder e glória. Ele virá com autoridade. Ele virá e triunfará sobre o falso profeta e sobre o anticristo. Esse é o segundo evento importante. Depois da era da igreja, entramos no primeiro evento, que é a tribulação. E a tribulação, ela acaba com essa batalha, que nós chamamos ela de Armagedon. Essa é a batalha do Armagedon. E ao final da batalha do Armagedon, nós vamos entrar no terceiro evento. Capítulo 20. Diz assim: e vi descer do céu como é que ele chama? A sua Bíblia tem um nome dele aí, a minha não tem. Tem nome aí o anjo? Tem ou não tem? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu vi descer do céu um anjo. Essa cena é muito linda, irmãos. Você acha que o diabo quer que você lê Apocalipse? Imagina essa cena aqui, ó. Então eu vi descer do céu, descer um anjo dos céus, que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos.
um sem nome do céu domina e acorrenta um que tem 4 nomes. Os 4 nomes dele são símbolos de poder, símbolos do que ele fez, símbolos da sua obra. Mas desce um anônimo do céu, desce um anjo anônimo e o acorrenta. E nessa prisão está acontecendo simultaneamente algumas coisas. O que está acontecendo aqui neste momento? De um lado, Satanás sendo preso. De um outro, o Senhor Jesus veio. E quando ele quando ele vier, nós nos encontraremos com ele. Os que morreram ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para estar junto com o Senhor. E o que vai acontecer? Cristo e o seu povo vão começar um reino. Apocalipse 20. Depois que o diabo está encarcerado, ele vai ficar preso por 1000 anos. E aí começam a ser vistos no versículo 4 tronos. Foram vistos aqueles que foram decapitados pelo nome de Jesus. Foram vistos aqueles que não aceitaram o sinal da besta. E eles reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Entramos no período que nós chamamos de milênio. 1000 anos de reinado com Cristo. 1000 anos. Sem mais ter dor de dente. Essa semana fui passar fio dental no dente, arranquei um pedaço do dente. Falei, tô ficando velho mesmo. Arranquei um pedaço do dente, até com concreto aqui até arrumar. 1000 anos que nós não vamos mais precisar fazer radiografia de pulmão, tomografia de nada. 1000 anos vivendo com Ele. 1000 anos porque a ausência da doença, porque nós no arrebatamento seremos transformados. E esse corpo corruptível, diz o apóstolo Paulo, ele vai ser revestido com toda incorruptibilidade. E nós poderemos dizer, tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte. Iremos reinar com Cristo. É neste momento que os crentes passarão por um lugar, 1 Coríntios 5:10, tribunal de Cristo. Lugar de recompensa, lugar de galardão. 1000 anos reinando com Ele. Só que a Bíblia diz o seguinte, versículo 5. Os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E aí eu quero que você preste bem atenção comigo no versículo 6. Bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Isso é uma advertência seríssima para nós, para guardarmos o nosso coração, para de fato sermos crentes fiéis, para de fato levarmos a sério as Escrituras, para de fato levarmos a sério a palavra, para termos parte nessa primeira ressurreição, para termos parte nesse primeiro tempo, para termos a oportunidade de adentrar no milênio, para termos a oportunidade de desfrutar desses 1000 anos ali de paz com Cristo, um tempo de justiça, um tempo de alegria, um tempo
tempo que os próprios apóstolos de Jesus esperavam. Quando Jesus ressuscita, eles falam assim: é agora que o Senhor vai estabelecer o reino? Atos 1, 5 ao 7 vai dizer: é agora, Senhor, o Senhor ressuscitou, é agora que o reino vai ser estabelecido. Tempo que vão se cumprir profecias bíblicas, como as quais da descendência de Davi iria ter um rei e o seu trono não terá fim. O Messias começa a reinar de fato e regerá as nações com cetro de ferro. Regerá as nações. Jerusalém, a cidade dele, do governo, será o lugar de onde o Messias irá administrar. Será um lugar de onde ele vai manter o seu reino. Há alguns versículos muito lindos que vão se cumprir nessa época. Por exemplo, Zacarias 14, 16. Deixa eu ver se é esse. Zacarias 14, 16. Vamos ver esse aqui. Cadê? Zacarias. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. É só até ali mesmo, a festa das cabanas. Glórias a Deus por isso. Só que esses 1000 anos eles vão passar rápido? Não sei, pastor, não sei. Depende o prisma, que para Deus é um dia. Existe uma briga teológica se 1000 anos é literal, se não é literal. Não temos muitas informações bíblicas para sustentar, discutir muito isso. Eu creio que são 1000 anos literais, creio assim. Mas acontece que ao final do milênio, ao final desse tempo, Satanás é solto. E ele sai para seduzir as nações para um último golpe. Ele sai para seduzir aqueles que não foram transformados, aqueles que não foram transformados na vinda do Messias. Ele engana aqueles povos, e ele reúne nações de toda a terra, e elas vão fazer um cerco. Elas vão fazer, está em Apocalipse 20, versículo 7. Ele junta nações dos 4 cantos da terra, e vai ter um evento chamado Batalha de Gog e Magog. Gog e Magog são exemplos de povos inimigos do povo de Deus. Há quem fala hoje que Gog e Magog pode ser uma junção de um futuro império entre China e Rússia. Aí eu já não vou dizer se é isso ou não é isso, mas se reunirão as nações, e elas tentarão, Satanás com elas, vai tentar o último golpe, vai tentar a última rebelião, vai tentar o último ataque. Mas diz a Bíblia, versículo 9: e subiram da largura, as nações marcharam por toda a superfície da terra, e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Por isso acredita-se que é Jerusalém, a cidade amada. Um fogo, porém, desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Você pode ler isso de novo comigo ali, ó? Eles, volta ali no eles. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Eu não, eles. Amém? Você não, eles. Atormentado pelos séculos dos séculos. Eu finalizo aí então o 4º evento. Agora Satanás está de fato neutralizado. Agora ele de fato encontrou o destino dele. Só que as coisas ainda não estão consumadas. No versículo 11 vai dizer então eu vi agora
um trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Eu vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Começa-se um julgamento. Começa-se um julgamento. Livros são abertos. Pessoas começam a ser julgadas. Ninguém irá para a condenação sem saber: uai, por que eu estou aqui? Ninguém vai chegar no inferno e falar: uai, que deu errado. Mas quem, nós não, mas quem para lá for, saberá claramente, porque os livros vão relatar. Os livros vão relatar cada vez que o evangelho foi negado. Os livros vão relatar cada vez que o evangelho foi desprezado. Os livros vão relatar cada vez que amamos mais a nossa carne do que a Deus. Os livros vão relatar cada vez que servimos mais ao mundo os nossos prazeres do que a Deus. Os livros vão relatar quanto amamos mais o dinheiro do que Ele. Os livros irão relatar quando amamos mais paixões carnais do que Ele. Os livros vão relatar quando amamos mais o ganho desonesto do que Ele. As nossas obras estarão ali. As obras de todos os homens estão sendo escritas. Fala para o teu irmão: até os teus pensamentos são escritos. Fala para ele: até as suas omissões, as minhas também. Nossas omissões, nossos atos, palavras, pensamentos, a nossa rebeldia contra a palavra de Deus, a nossa rebeldia contra aquilo que é puro e contra aquilo que é santo, a nossa rebeldia contra a verdade, o nosso relativismo, porque hoje pouco se nega a verdade, pouco se nega a verdade, muito se relativiza. Eu acho que posso. Eu acho que dá. Eu acho que eu devo. Mas a Bíblia fala assim: não, mas eu acho. Mas a Bíblia é clara: não, mas eu entendo diferente. O relativismo é uma estratégia do diabo para fazer com que as pessoas, muitas dentro da igreja, se percam. É uma estratégia do diabo. Porque o preço do evangelho não fui eu que determinei. O preço do evangelho não somos nós que determinamos. O preço do evangelho está determinado nas escrituras. O preço do evangelho, sabe qual foi? Foi Deus amar tanto você, Deus amar tanto a sua vida, que o Filho dele unigênito, que estava com ele desde a eternidade, ele entregou o Filho dele unigênito para vir à terra, morrer uma morte de crucificação, para que você tenha a oportunidade de ser salvo. Deus sabe o que é entrega de valor. Deus sabe o que é renunciar. Irmãos, Jesus ali, na figura de homem, a hora que ele diz: Pai, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Qualquer pai aqui, qualquer mãe, se escuta um filho dizendo uma frase dessa, vai lá, arranca ele daquele lugar e o protege, acaba com o resto. Mas Deus sabe o que ele faz. Deus entende que o filho dele é o grande grão de trigo. E se o grande grão de trigo não morrer, não tem como ter um plantio, uma colheita para os outros grãos nascerem. Deus sabe o que é valor. Deus sabe o que é uma oferta valiosa. E diante do trono branco,
Foram vistos mortos, grandes e pequenos. Grandes e pequenos pode falar de riqueza, de pobreza, de adultos, de crianças sem a fase da inocência. Aprenda uma coisa. Nós acabamos de apresentar aqui a Maju. Cadê a Maju? Tá dormindo? Cadê a Maju? Perdi a Maju de vista. Tá ali com a mãe, tá ninando. A Maju é a criança mais nova da igreja hoje? Creio que é, não é? É a criança mais nova da igreja. Totalmente inocente. Agora eu vou te dizer uma coisa. A graça de Deus, ela guarda as crianças na fase da inocência. A inocência é protegida pela graça de Deus. Aí, senhor pai, senhora mãe, você não aguenta mais vendo seu filho fazendo bagunça, o que você faz? O que você dá para ele? O que é comum hoje? Não dá mais o chocalinho, porque chocalho não tem graça. Não dá mais uma latinha de leite ninho com pedra dentro para fazer barulho. Não, a gente dá o celular. A criança pega o celular, passa um videozinho, passa outro, entra uma propaganda errada. Tem acesso a coisas fora da hora. Tem acesso a entendimentos fora do momento. Sabe o que isso traz para as crianças? Perda da inocência precoce. Crianças têm perdido a inocência precocemente. E é responsabilidade dos pais, é nossa. Nós temos que ensinar a criança o caminho que ela deve guardar. Nós temos que proteger os nossos filhos. Nós temos que guardá-los dessa inocência, para que o adversário não encontre ocasião para enganá-los. A criança, ela sai da inocência e já vira às vezes um adolescente desviado. Por quê? Porque não foi guardada. Porque não houve responsabilidade ativa. Porque não houve cuidado ativo em protegê-la. Pais, dizer não para os seus filhos não é pecado. Dar limite para os seus filhos não é pecado. A disciplina é bíblica. A disciplina é um princípio bíblico. Se você amar o seu filho, o discipline. Cuide dele. Guarde ele. Ainda que ele chore hoje, amanhã ele vai te agradecer. Algum momento ele vai te agradecer. Eu acho que a maioria de nós aqui já levou uma cintada do nosso pai, da nossa mãe. E aí ele batia na gente e falava assim: um dia você vai entender. Agora você não entende não. Um dia você vai entender. E aí depois de muitos anos, meu pai estava certo. Não é verdade? Quem já passou por essa reflexão? Ele estava certo, ele me guardou. Ele não queria que eu andasse com aquele cidadão. Ela não queria que eu saísse com aquela cidadona. Ele estava me guardando. Guarde os seus filhos. Os guarde. Os guarde porque o adversário vai tentar levar eles diante do trono branco. Ele vai tentar. E lá adiante, olha só como é que acontece. Vai ser um dia terrível. A terra e o céu vão tentar fugir, mas não vai ter lugar para esconder. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a sua obra. Deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte, o inferno deram os seus mortos que neles havia. E foram julgados cada um. Como é que foi julgado? Mano, não desceu uma lista num barracão lá, ó. Tem 1000 pessoas num barracão, ó. Essa é a lista. Olha lá, você está na lista, você não está. Não, foi julgado cada um. Como é que Deus vai fazer isso? Não sei. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele pode fazer de diversas formas. Como é que Ele vai fazer? Ele vai fazer. Cada um. 14. Então a morte, agora sim, o último inimigo, Paulo não falava? E o último inimigo, a morte, será destruído. Então agora, a morte e o próprio inferno. Irmão, a gente fala assim, cuidado, você vai para o inferno. Mas tem algo pior que o inferno.
Porque o que o texto vai dizer é que aqui agora a morte e Hades, que é uma palavra para inferno, eles serão lançados no lugar final, chama Lago de Fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte. Versículo 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Existe então um caminho alternativo. Existe um caminho então que eu possa sair dessa sentença. Existe um caminho então de graça e de misericórdia que eu posso me amparar para não chegar ali, que é estar com o meu nome escrito no livro da vida. E isso é a graça de Deus. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Eu falei isso no seminário ontem. É do agrado de Deus que todo homem seja salvo. Da vontade de Deus é que todo homem fosse salvo. É da vontade de Deus. Só que muitos têm banalizado isso, esquecido. Têm falado muito que Deus é amor, mas Deus é santo também. Quando os anjos encontram Deus no céu, eles não falam, olha que Deus de amor, que Deus de amor, que Deus de amor. Eles falam, Ele é santo e Ele é santo. Deus é santo e requer santidade de nós. Deus é santo. E hoje a Kelly falou para mim uma coisa. Eu já estava... É um tipo de palavra que o pastor fica aflito de ministrar, mas é necessário. É necessário, porque, irmãos, a falta de as escrituras trazem de volta o temor. E a falta de temor é que tem levado muitos a viver uma vida dissoluta. Os crentes têm perdido o temor. E aí, perdendo o temor, eles têm se arriscado mais ao pecado. Mas cuidado, a qualquer momento, aquele que há de vir virá. Cuidado. Cuide da sua alma. Cuide da sua vida. O apóstolo Paulo faz uma comparação com o exercício. Ele fala, o exercício faz bem para a alma, para o corpo, perdão. O exercício faz bem para o corpo. Então também exercite a sua alma, para que também faça bem para a sua vida espiritual, para que faça bem para você gerar um fruto para a eternidade. Pastor, como é que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida? Jesus um dia fala para Nicodemos de uma forma muito simples. É necessário que nasçamos de novo. Porque quando eu nasço de novo, qual que é a premissa para nascer de novo? Morrer a vida antiga. Só precisa nascer de novo quem morreu a vida antiga. Quem morreu para suas próprias concupiscências. Quem morreu para o pecado precisa nascer de novo. Depois do trono branco, a história vai para o último evento, que é o estado eterno. A Nova Jerusalém aparece. Olha só que lindo o capítulo 21, 1. Olha que lindo isso. Eu vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição,
nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aleluia. Quantos querem entrar nesse descanso? Tem uma vida séria no Evangelho. O pecado não vale a pena. O pecado não vale a pena. Não está escrito. Já sabemos aonde vai dar uma vida de desobediência a Deus. Já sabemos aonde isso vai culminar. Precisamos fugir das obras da nossa carne. Precisamos fugir de toda forma de pecado que quer nos seduzir. Cada um tem uma inclinação para lutar. Um vai lutar contra a ganância, um vai lutar contra a avareza, um vai lutar contra o orgulho, outro vai lutar contra a soberba, outro vai lutar contra a imoralidade, outro vai lutar contra pecados na área sexual. Cada um tem uma luta a lutar. Lute a sua luta. Lute com vigor a sua luta. Lute e clame a Deus para que o Espírito Santo seja na sua vida, para que você possa vencer a sua luta. Queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.